Olá, tudo bem? Vamos aprender hoje sobre expressões numéricas. Às vezes, precisamos resolver problemas matemáticos que exigem que usemos mais de uma operação fundamental para obtermos a resposta. Ou seja, às vezes há casos em que há continhas que a gente precisa usar mais de uma operação. Às vezes a adição junto com a subtração, ou até as 4 operações juntas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas e aí? Como é que a gente resolve continhas que aparecem essas operações juntas? Quando isso ocorre, formamos uma expressão numérica ou expressão matemática. Então, quando aparecerem duas operações juntas, seja adição e subtração ou qualquer outra operação junta, então a gente vai chamá-las de expressões numéricas ou expressões matemáticas. Então, quando você ouvir esse termo expressão numérica, é porque vai ter mais de uma operação na continha, tá bom? Entendendo na prática. Vejamos a seguinte situação. Maria juntou algumas tampinhas, mas se desfez delas da seguinte forma. Separou 7 delas para pintar de verde, mas acabou descartando 2. As outras 8 tampinhas que restaram seriam pintadas de amarelo, mas Maria borrou a pintura de mais 3 tampinhas, que também foram descartadas. Quantas tampinhas foram aproveitadas? E aí, para a gente saber quantas tampinhas foram aproveitadas no final, vamos fazer uma expressão numérica. Isso significa que nós teremos mais de uma operação. Observe, quando aí diz que ela separou 7 dessas tampinhas, 7 é o total, então vamos colocar o número 7. Veja que essa questão diz que Maria separou 7 tampinhas para pintar de verde, só que acabou descartando 2 tampinhas. Então eu coloco o número 7 e menos 2, porque descartar, né, jogar fora, é tirar. Então, de início fica 7 menos 2. E a gente continua. As outras 8 tampinhas que restaram seriam pintadas de amarelo. Então a gente soma mais 8 tampinhas, porque ela separou 7, dessas 7 tirou 2 e tinha mais 8 tampinhas que seriam pintadas de amarelo. Então a gente coloca 7 menos 2 mais 8. Só que dessas 8 tampinhas, Maria borrou a pintura de mais 3 tampinhas. Então eu vou colocar menos 3 tampinhas, porque se ela borrou 3, ela ia descartar essas 3, não é? Então, até agora fica 7 menos 2 mais 8 menos 3. E aí a gente consegue saber quantas tampinhas foram aproveitadas no final. Primeiro a gente resolve 7 menos 2, que é 5. Repete o sinal de mais e agora resolve 8 menos 3, quanto é? 5 também, né? Então a gente já coloca o 5 aí como resultado. E depois resta o quê? Resta 5 mais 5 para a gente somar, que dá um total de 10. Então isso quer dizer que Maria aproveitou 10 tampinhas. 10 tampinhas foram aproveitadas. A gente viu nesse exemplo uma expressão que tinha apenas subtração e adição. Mas e aí? E quando a expressão envolve as 4 operações, o que a gente faz? Nesse caso, deve-se resolver primeiro a multiplicação e a divisão e só depois a adição e a subtração, ok? Se a divisão vier primeiro, você resolve primeiro a divisão. Se a multiplicação vier primeiro, você resolve primeiro a multiplicação e vai repetindo todos os outros algarismos, tá bom? Aí você resolve na sequência, divisão primeiro ou multiplicação primeiro, dependendo do que vier primeiro, se é divisão ou multiplicação. Depois você vai resolvendo a adição e subtração, ok? Dependendo também do que vier primeiro. Observe no seguinte exemplo. Se eu tenho 2 mais 2 vezes 4 menos 1 mais 5, eita, é uma conta grande, né? Mas aí a gente vai resolvendo passo a passo. Então é necessário que a gente tenha calma e vá resolvendo devagar para a gente chegar a um resultado final. Lembra que eu falei que a gente resolve primeiro ou a multiplicação ou a divisão, dependendo do que aparecer primeiro? Então, nesse caso a gente vai resolver a multiplicação primeiro, até porque não aparece nenhuma divisão, né? Mas se fosse divisão, a gente resolveria a divisão primeiro, tá bom? Como é multiplicação, a gente começa por essa multiplicação e vai repetindo todos os outros números. A gente repete o 2 e o mais e resolve 2 vezes 4, que é quanto? 8, isso mesmo, 2 vezes 4, 8. E repete todo o resto.
Observe que a gente repetiu o que tinha no início e repetiu o que tinha depois dessa continha 2 vezes 4, porque o nosso foco aqui é resolver primeiro 2 vezes 4, tá bom? Que a gente já viu que é 8. E agora, como não tem mais nenhuma outra multiplicação e nenhuma divisão, a gente pode resolver agora as adições e subtrações, tá bom? Nesse caso, como a adição aparece primeiro, a gente resolve a adição. Então, vamos resolver 2 mais 8, que é 10, né? E repetimos todo o resto. 10 menos 1 mais 5. Agora, o que aparece primeiro é a subtração, 10 menos 1. Então, eu resolvo 10 menos 1 e repito o resto. 10 menos 1, 9, aí repito mais 5, igual. Sobrou 9 mais 5, que dá um total de 14, e aí eu termino minha continha. Outro exemplo, 85 menos 36, dividido por 3, menos 7. Nesse caso aí, eu não tenho mais multiplicação, eu tenho divisão e subtração. Lembra que eu resolvo ou a multiplicação ou a divisão primeiro? Então, nesse caso aí, como não tem multiplicação, eu vou resolver a divisão primeiro, ok? Repito todo o resto, o que vem antes e o que vem depois, e resolvo só aquela divisão, tá bom? Então, eu vou resolver primeiro 36 dividido por 3. E vou repetir o que tem antes e vou repetir o que tem depois, tá bom? Repito 85 e o sinal de menos e resolvo. Repare que eu montei aí minha divisão 36 dividido por 3. E eu vou resolvendo passo a passo também. 3 dá para dividir por 3, né? Que dá 1. 3 vezes 1, 3. 3 menos 3, 0. Baixo 6. 6 dividido por 3, 2. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Então, eu vejo que o meu resultado dá 12. Então, 36 dividido por 3 é 12. E aí, eu coloco 12 e repito o resto que aparece. Menos 7 igual. Aí fica 85 menos 12 menos 7 igual. Agora, como não tem mais nenhuma multiplicação e nenhuma divisão, eu passo agora a subtração. 85 menos 12. Eu monto minha continha em algum espaço que tiver e vou resolvendo. 85 menos 12. 5 menos 2, 3. 8 menos 1, 7. Dá 73. Eu coloco o resultado 73 e repito o resto. Menos 7. 73 menos 7. E aí eu vou resolver, porque só sobra esses dois. Quanto é 73 menos 7? Eu monto também essa continha em algum espaço que tiver e percebo que 3 não dá para diminuir por 7. Então eu pego emprestado 1 do 7. Esse 1 vai para cima do 3 valendo 10. Quando eu junto com 3 fica 13. Então 13 menos 7. O 7, como eu cortei, ficou 6, ok? Já que eu peguei 1. Então, 13 menos 7, 6. E aí eu desço o outro 6, já que não tem nada embaixo, ok? Ficando assim 66. Então, o resultado é 66. E aqui eu tenho algumas dicas para você. É importante ter muita calma na hora de resolver essas continhas e ir fazendo passo a passo, sem pressa, para que se chegue a um resultado adequado. Porque se você fizer com pressa, pulando os passos, pode ser que você não chegue ao resultado adequado no final. Pode ser que se atrapalhe também. Então, tenha calma, preste bastante atenção, ok? Porque se você esquecer de algum passo, pode ser que a continha fique errada no final. Então, continue praticando, que aí você vai conseguir aprender, tá bom? Bom, é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima aula.